Bom dia, galera. Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no nosso canal Educação com o professor Francisco Souza, tá? E hoje nós vamos trabalhar o quê, gente? Hoje nós vamos dar continuidade ainda ao conteúdo sobre Rússia, né? De superpotência a país emergente, né? Nós vamos dar continuidade a este conteúdo que nós começamos a trabalhar na última sexta-feira, né? Nós vimos bastantes informações sobre a Rússia e hoje nós vamos dar continuidade, né? Vamos conhecer mais sobre este grande país, né? O maior país do mundo em extensão territorial, um país bastante rico em recursos naturais e um país, né, que mesmo economicamente não estando entre as cinco economias, né, as cinco primeiras economias do mundo, né, os 5 maiores PIBs do mundo, mas mesmo assim ainda é um país que nós podemos considerar como uma potência, mas no sentido o quê? No sentido militar, no sentido bélico, no sentido nuclear, né? Afinal de contas, a Rússia é o país que possui o maior arsenal nuclear do mundo, tá? Não é à toa que, apesar de todo esse problema que está acontecendo lá na Ucrânia, né, outras potências não ousam entrar, né, ou seja, participar lá do conflito, né, exatamente em decorrência, né, o temor de que a Rússia, né, se vê outro país entrar, né, como no caso aí uma outra potência como os Estados Unidos ou uma outra potência europeia, então tem esse receio de que a Rússia possa fazer uso, né, desse arsenal, tá? E aí, galera, vamos partir para o nosso slide? Lembrando, né, que nós temos 2 aulas, tá? Ou seja, são os 2 últimos horários da sexta-feira, e aí a gente acha, 1 hora é muito tempo, mas quando nós vamos mesmo para a prática, 1 hora passa rápido, né? Então nós temos que tirar o maior proveito possível. Então vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Olha só, galerinha, como vocês podem observar, o slide inicial, ele traz aqui breves informações acerca da nossa aula, onde nós podemos observar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, seu professor de Geografia, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, e nos ajudando a compreender a relação sociedade e natureza. O conteúdo de hoje, Rússia, de superpotência a país emergente, tá? Esse país emergente aí é no sentido econômico, viu, galera? Porque em termos militar, bélico, nuclear, a Rússia ainda impõe respeito, tá? A data de hoje, este dia 23 de setembro de 2022, sexta-feira, 23 de setembro de 2022, galerinha. E no slide seguinte, o que nós temos? O roteiro, né? O roteiro da nossa aula, o itinerário a ser seguido hoje, né? E aí, onde nós temos como objeto do conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo, nós temos aqui Rússia de superpotência a país emergente, né? Lembrando que nós vamos continuar, nós já iniciamos este conteúdo na última sexta-feira, e aí, como objetivos, né, a partir da exposição desse conteúdo, nós esperamos, né, que a partir dos conhecimentos que vocês vão obter agora sobre a Rússia, nós esperamos que vocês saibam compreender a relevância do país como ator internacional importante, especialmente no contexto aí da Eurásia e no mundo, destacando os últimos conflitos que a Rússia se envolveu, conhecer as características físicas, né, populacionais e econômicas da Rússia, tá? E a nossa aula, no decorrer da nossa aula, nós vamos ter resolução de questões, nós vamos ter uma atividadezinha para casa, né, para que vocês aí façam no contraturno. Tranquilo? Podemos avançar? Alguma dúvida? Olha só, gente. No nosso slide seguinte, tá? O destaque aí é para o tópico a perda da hegemonia, né? A perda de hegemonia, a perda de supremacia, que antes a Rússia, né? Que antes a União Soviética, a Rússia que é tida como maior herdeira da União Soviética, inclusive foi quem herdou o assento permanente no Conselho de Segurança, que antes pertencia à União Soviética, mas aí, como nós já estudamos, né, na aula passada,
Vocês sabem que a União Soviética ela iniciou em 1922 e fragmentou-se, né? Deixou de existir. Né? Em 1991 ela fragmentou-se, tá? Ou seja, aquelas repúblicas que antes faziam parte da União Soviética passaram a ser países independentes, tá? E aí um desses países independentes no caso, a Rússia, que é essa herdeira, né, da União Soviética, tá? Olha só, durante a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república, né, desse gigante estado, tá? Vocês sabem que quando a União Soviética existia, a União Soviética era considerado, né, o maior país em extensão do mundo, eram mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande, gente, muito, muito extenso mesmo, tá? Mas aí a Rússia, ela mesmo assim, né, mesmo com a dissolução da União Soviética, a Rússia continua sendo ainda o maior país do mundo em extensão territorial, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Dá praticamente 2 Brasis, tá? Olha só, Moscou foi o centro político, né, econômico e de poder do socialismo real, sobre todas as demais repúblicas, tá? E lá eram tomadas as decisões referentes às políticas interna e externa, né? Lembrando que Moscou, quando a União Soviética existia, Moscou era a capital, né? E Moscou fica na Rússia, né? Atualmente é a capital da Rússia. Então, onde eram tomadas as decisões políticas, econômicas, era exatamente em Moscou, né? Por ser a sede do governo, né, soviético, tá? O Kremlin, ok? Entre 1989 e 1990, a situação da União Soviética e da Rússia começou a se alterar, ocorrendo basicamente aí 2 perdas, né? A primeira perda, nós podemos considerar como perda, foi após manter por cerca de 45 anos a supremacia política, né, a hegemonia política e econômica sobre os países da Europa Oriental. Exemplo de países da Europa Oriental ou leste europeu: Polônia, Hungria, tá? Bulgária, Romênia, a antiga Tchecoslováquia, que aí dividiu-se, né? Agora nós temos República Tcheca e Eslováquia. Então são exemplos aí de países do leste europeu ou Europa Oriental. Então, após manter por cerca de 45 anos a hegemonia, a supremacia política e econômica sobre os países da Europa Oriental ou leste europeu, a União Soviética, né, e, portanto, a Rússia teve o quê? Teve seu poder enfraquecido, tá? Enfraquecido, com a libertação desses países, né, da sua tutela, ou seja, da sua área de influência, tá? Então, aqueles países da Europa Oriental que antes a Rússia, né, ou melhor, que antes a União Soviética tinha grande influência, né, após 45 anos, ou seja, a Rússia, né, a União Soviética, a extinta União Soviética, deixou, né, de ter essa influência, tá, sobre estes países, né. Tamanha influência, né, que houve um período em que a Tchecoslováquia, né, o governo resolveu, ou teve a ousadia, né, de tentar fazer algumas mudanças, e aí essas mudanças desagradaram bastante, né, o Kremlin, né, o governo soviético, né, e aí, né, houve uma intervenção militar lá, né, a chamada Primavera de Praga, tá? Exatamente para conter esta tentativa, né, de abertura, né, que a Tchecoslováquia, né, tentou. Ok? Olha só, no nosso próximo slide, as reformas liberalizantes, né, na União Soviética, país central do bloco socialista, né? E aí que reformas liberalizantes foram essas? A Glasnost e a Perestroika, tomadas exatamente no governo de Mikhail Gorbachev, né, levaram ao afrouxamento dos laços de dominação
sobre os países da Europa Oriental, contribuindo para que se libertassem do socialismo real ou autoritário, tá? No fim aí, no fim dos anos 1980 e início de 1990, tá? E aí, o que aconteceu, né? Esses países, né, passaram a aderir à economia de mercado ou capitalismo, né? A democracia e a integração econômica, né? Integração econômica com outros países, né? Lá da Europa, mais especificamente da Europa Ocidental. Então, olha só, esses países, né, aderiram, né, à economia de mercado ou capitalismo, à democracia, à integração econômica, política e militar, à Europa Ocidental, tá? Tanto no que se refere à entrada de alguns deles na União Europeia, como na OTAN, né, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, coisa que tempos atrás, né, ou seja, tempos atrás desse período que vocês estão observando aqui em destaque, era praticamente impensável, né, já que a OTAN fazia oposição, né, ao sistema socialista. Na OTAN era o que? Era a aliança militar dos países capitalistas, a aliança militar comandada pelos Estados Unidos. E aí, a União Soviética, ela também, né, já que ela comandava o bloco socialista, ela também tinha uma aliança militar, que era exatamente o Pacto de Varsóvia. E esses países que nós estamos observando aqui, né, que saíram da área de influência da União Soviética, né, e aí passaram a aderir à economia de mercado, à democracia, à integração econômica, né, inclusive, né, entrando na União Europeia e na OTAN, esses países fizeram parte do Pacto de Varsóvia, né? Ou seja, a Aliança Militar Socialista, né? A Aliança Militar que foi criada exatamente para que, caso houvesse alguma intervenção por parte aí dos Estados Unidos, por parte dos capitalistas, né, na área de influência da União Soviética, né, o Pacto de Varsóvia, né, entrava, os países do Pacto de Varsóvia entravam em ação, né, ação militar, no caso. Então, observe aí, né, que com essas medidas, né, liberalizantes, a glasnost, né, que significa transparência, abertura política, né, ou seja, foi uma reforma que atuava mais, que se refere à parte política. E a perestroika, que foi uma reforma, tá, que significa reestruturação, e ela atuava mais, ou seja, ela se refere à parte econômica. Tá? E aí, a partir daí, começou o quê? Começou essa fragmentação, né, essa dissolução da União Soviética. Inclusive, a imagem que vocês estão vendo aqui faz referência a isso, né? Observe que aí faz referência à antiga bandeira, né, da União Soviética, e você pode ver fragmentada, né? Exatamente, né, correlacionando aqui com o que vocês acabaram de ouvir. Tranquilo? Podemos avançar? Podemos seguir? Tá claro? Então, olha só, galera. No nosso slide seguinte, né, nós temos aí um mapa, né, e esse mapa destaca os países capitalistas e socialistas até 1989. Né? Lembrando que em 1989 teve um importante acontecimento que foi exatamente, né, um acontecimento que impactou muito o mundo socialista, né, impactou o mundo como um todo, né, que foi exatamente a queda do Muro de Berlim, né, que tinha um significado muito grande no período em que a Guerra Fria ocorreu. Então, olha só, de acordo aqui com a nossa legenda, onde você vê verde, significa que são países socialistas, né? Até esse período aqui, né, em destaque. E onde vocês observam aí laranja, significa que são países capitalistas. E aí lembrando, né, que pós-Guerra Fria, dissolução da União Soviética, né, fim da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, né, o mundo passou a constatar que o capitalismo saiu vencedor. É tão tal que no cenário atual que nós estamos,
a maior parte maciça do mundo é formada por países capitalistas. Tá? Dá para contar mesmo nos dedos da mão os países que ainda se dizem socialistas. E mesmo esses que se dizem socialistas, ainda tem assim, algumas alterações, algumas características que, digamos assim, que são características do capitalismo. Né? A própria China, né? A própria China, ela pratica, fala-se que a China é socialista, mas na China, né, a gente costuma chamar ela de um país, né, que segue um socialismo de mercado. Né? Socialismo de mercado, como assim, professor? É o seguinte, né, na parte política, a China ela ainda, né, segue as características do socialismo, mas na parte econômica, a China se abriu muito. Né? E aí a China, na parte, quando você observa a economia chinesa, ela já tem mais essa tendência capitalista. Tranquilo? E aí, onde você observa aí verdinho, né, significa dizer que são países socialistas. Aí, como exemplo, nós temos aqui, tínhamos, né, no caso, a União Soviética, né, que era quem comandava o bloco socialista, o bloco oriental, né, quando a Guerra Fria vigorou. Aí tínhamos o que ainda a Polônia, né, a Tchecoslováquia, que atualmente está dividida, né, República Tcheca e Eslováquia, a Hungria, Romênia, né, a Bulgária. Então, onde você vê verdinho aí, significa dizer que são países, tá, socialistas. Já no caso aí do laranja, né, onde você observa aqui a Noruega, Suécia, Espanha, né, França, o próprio Reino Unido, né, os Países Baixos, né, mais conhecido para nós aqui como Holanda. Então, onde você vê essa corzinha laranja, significa dizer que são os países capitalistas. Isso até 1989. Porém, no cenário atual, né, todos esses países aí seguem o capitalismo. Né? Segue o capitalismo. Tá? Embora esses países aqui da verdinho, né, tivessem passado aí na década de 1990 até 2000, né, por um período aí de transição, mas atualmente eles atuam na linha mesmo do capitalismo. Tranquilo? Então, o que vocês estão vendo aí é no período até 1989. Compreendido? Podemos seguir em frente? Vamos partir, vamos avançar. Olha só, gente, a segunda perda. Então, nós já destacamos aí a primeira perda, né, que se refere à perda de hegemonia, né, de supremacia da União Soviética, né, ou seja, a perda de sua área de influência, né, que sua área de influência era exatamente a Europa Oriental, e aí agora nós vamos destacar a segunda perda. Né? Então, olha só, com a desagregação da União Soviética em 1991, a Rússia, para não perder a hegemonia, a supremacia sobre as ex-repúblicas soviéticas, articulou o quê? Articulou junto a elas, né, a estas ex-repúblicas soviéticas, a criação da CEI, a Comunidade de Estados Independentes. No entanto, né, nem todas as ex-repúblicas aderiram à CEI, que aí é o caso, né, da Estônia, da Letônia e Lituânia. Exatamente o que você está pensando aí, os países bálticos, né? Os países bálticos, né, rejeitaram a adesão e nos anos de 2003 e 2004, tá, eles foram admitidos, né, essas repúblicas bálticas, né, foram admitidas na União Europeia, assim também como na OTAN. Tá? Ou seja, aproximando-se do Ocidente e afastando-se da influência russa, tá? E afastando-se da influência russa. Então, observe aí que no caso desses três países que vocês estão observando aí no mapa à direita do seu vídeo, né, no caso aqui da Estônia, no caso da Letônia e no caso da Lituânia, né, esses países, né, chamados aí de países bálticos, né, repúblicas bálticas, né, eles não aderiram à CEI, né, eles nunca fizeram parte da CEI, da Comunidade de Estados Independentes. O caminho que eles preferiram seguir foi outro, né,
foi exatamente, né, tentar se integrar à União Europeia, né, tentar se integrar ao mundo ocidental, né, à economia de mercado, e ainda foram mais à frente, né, ainda se alinharam militarmente a esses países capitalistas, né, ou seja, fazendo parte da OTAN, que antes, né, esses países faziam parte do Pacto de Varsóvia, mas aí, com essa, exatamente em decorrência aí da perda de supremacia, de hegemonia da Rússia, a Rússia deixou, ou melhor, da União Soviética, né? A União Soviética deixou aí de ter influência nessa área, tá? E aí eles aproveitaram a oportunidade, ó, e se mandaram, né? Não, vamos partir agora para outro mundo, vamos integrar, vamos fazer parte agora, né, da União Europeia, né? Vamos estreitar os laços com os nossos irmãos da Europa Ocidental, tá? Que antes nós não mantínhamos relação, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? Então, toda vez que vocês ouvirem falar nesses três países aqui, ó, que fica coladinho a Rússia, né? São exatamente os países bálticos, né? No caso aí, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, tá? São os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Tranquilo? Olha só, o acirramento dos conflitos territoriais, né, e de nacionalidades nos países, né, da Comunidade de Estados Independentes e a violenta repressão militar exercida pela Rússia tornaram-se ameaças, né, para a integridade da CEI. Tá? Então, mesmo esses países ainda não fazendo mais parte da União Soviética, mas a Rússia ela atuava naquela área ali com com supremacia, né? E aí observe que o acirramento dos conflitos territoriais e de nacionalidade nos países, né, da comunidade de Estados independentes e a violenta repressão militar exercida pela Rússia, né, tornaram-se ameaças, né, para a integridade dessa CEI, né? Então, no caso aí, a Geórgia, né, a terra lá do Stalin, né, do Joseph Stalin, né, a Geórgia ela fez parte, né, da CEI até 2008. Só que em 2008 a Geórgia abandonou a CEI, tá? E aí, como resultado, né, como resultado da terra lá do Stalin, né, do Joseph Stalin, teve como resultado o quê? A invasão do seu território por tropas russas, né? Por tropas russas, né? Com o objetivo de dar o quê? De dar apoio aos separatistas pró-Rússia desse país. Então, lá na Geórgia existiam, e ainda existem, né, separatistas pró-Rússia, tá? E aí a Rússia aproveitou a oportunidade, tá? Se sentiu contrariada e aí entrou militarmente naquele país, fornecendo apoio aos separatistas, né? A grupos separatistas que existiam lá na Geórgia, né? E separatistas pró-Rússia. Em 2010, né, assinou acordo de livre comércio, né, com a União Europeia e atualmente está em negociações para a entrada nesse bloco, né? E no caso aí, além da Geórgia, isso é a Geórgia, viu, gente? Além da Geórgia, né, outros focos de tensão se instalaram nos países da Comunidade de Estados Independentes, né, levando a intervenção militares diretas ou indiretas da Rússia. Então, não vamos pensar que essa questão da Rússia entrar militarmente, né, se está restrito só a esse momento atual, não, viu? Esse momento que você está observando aí nos meios de comunicação, a Rússia lá na Ucrânia, né, invadiu a Ucrânia e atuando lá militarmente na Ucrânia, né? Ou seja, nesta guerra que para eles lá da Rússia, eles não consideram como guerra, né? Chamam aquilo ali de operação militar especial, tá? Mas aí observe que essa questão da Rússia entrar militarmente no país não está restrito apenas
A Ucrânia não, viu? Isso já aconteceu, né, em outros momentos. Inclusive, quando existia a União Soviética, né, a própria União Soviética chegou a entrar militarmente no Afeganistão, né? Inclusive, foi um período de longo conflito, né, que ela vivenciou lá no Afeganistão, e aí, no final, eles saíram derrotados, né? Foi uma longa guerra, né? Inclusive, o Afeganistão é até chamado de Vietnã soviético. Por quê? Porque na guerra do Vietnã, né, os Estados Unidos, né, no final do conflito, eles saíram como derrotados, porque eles não conseguiram alcançar seus objetivos. Assim foi o caso do Afeganistão, da União Soviética com o Afeganistão, né? A União Soviética não saiu vitoriosa, ela não conseguiu seus objetivos. E aí alguns estudiosos chamam o Afeganistão de, nessa situação, né, como o Vietnã soviético, né? Olha só, né? Na imagem que você está vendo aí à direita do seu vídeo, né, você vê em destaque aqui o mapazinho da Geórgia, né? Tá? E aí o destaque aqui é a capital da Geórgia, Tbilisi, né? E você vê que a Geórgia ela está bem, ou seja, ela faz fronteira, né, com a Rússia, né? Ela faz fronteira com a Rússia, tá? E aí uma parte muito conflituosa dessa área é exatamente essas duas repúblicas aqui, né? A Ossétia do Norte e a Ossétia do Sul, tá? É bem conflituoso essa área aí desses dois países. No nosso slide seguinte, olha só, como nós observamos no anterior, Estônia, Letônia, ou melhor, em 2010, a Geórgia assinou o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia e atualmente está em negociações para a entrada nesse bloco. Além da Geórgia, outros focos de tensão se instalaram nos países, tá? Outros focos de tensão se instalaram nos países da CEI, levando a intervenções militares diretas ou indiretas da Rússia. E aí, olha só, é o caso aqui da Moldávia, da Armênia, do Azerbaijão e da Ucrânia, né? Além dos enclaves no próprio território russo, né? Como é o caso aí da Chechênia, né? Chechênia que já tentou se separar, e do Daguestão, né? E essas situações elas ameaçam ainda mais a hegemonia, a supremacia da Rússia nesse espaço geopolítico. Entretanto, né, apesar dessas incertezas, a presença russa na Eurásia, né, é bastante significativa, viu, gente? A Rússia ela ainda é um ator internacional importante, né? E aí vocês observam novamente, o destaque aí na imagem à direita do seu vídeo, né? Você vê áreas de conflito aqui no caso da Rússia, né? Essas partes aqui da Ossétia do Norte, né, são enclaves dentro da Rússia, né, mas que há separatistas, né, pessoas, grupos tentando a separação, né? Inclusive nessa cidade aqui em Beslan, na Ossétia do Norte, na primeira década desse século, né, teve uma grande tragédia lá numa escola, né? Inúmeras pessoas lá morreram, né? Devido à invasão por parte de um grupo considerado terrorista, né? Outro enclave aí da Rússia, né? Que é conflituoso, né? Inclusive tentando independência, é exatamente a Chechênia, né? Como vocês podem observar aí na imagem. E aí logo abaixo está aqui a Geórgia, né? Como nós citamos no caso anterior, assim como vizinhos, né? A Armênia, o Azerbaijão. Lembrando que tanto Geórgia, Armênia e Azerbaijão, no passado fizeram parte da União Soviética. Tranquilo? No nosso mapa seguinte, né? Aí vocês podem observar a grande Rússia euroasiática, né? A grande Rússia euroasiática. E aí, olha só, de acordo aqui com a nossa legenda, né? Nós podemos observar que onde você vê aqui a cor verde, esse verde, né,
aqui na parte superior, significa Rússia, fronteiras em 1991. Né? Onde você vê essa estrelinha aqui, dentro do círculo verde, destaca os principais portos, né, da frota russa. Né? E aí, onde você vê, né, essa parte aí vermelha, né, com rosa no seu interior, destaca aí bases de submarinos nucleares, né? Não é qualquer submarino não, viu, gente? Submarinos nucleares russos, né? O outro aqui, a outra estrelinha, né, só que agora com um fundo vermelho, destaca aí bases militares russas fora de seu território. E aí olha só, onde nós temos bases militares russas fora do seu território. Nós temos aqui no Quirguistão, no Cazaquistão, no Tajiquistão, tá? Nós temos nessa parte aqui próxima à Síria, na Síria, né, na Armênia. Lembrando que no caso, né, nesse caso aqui, onde vocês observam a Armênia, Cazaquistão, Tajiquistão e Quirguistão, esses países no passado eram repúblicas da União Soviética, tá? Então mostra que a Rússia, né, ela tem ainda uma influência sobre esses países, né? Afinal de contas, né, se não tivesse influência, esses países não permitiu aí a instalação de bases militares. Tranquilo? Onde você observa aqui essa cor lilás, significa antigos países membros do Pacto de Varsóvia e que aderiram à OTAN. E aí nós temos, né, como antigos países membros do Pacto de Varsóvia que aderiram à OTAN, nós temos aqui no caso, né, a Romênia, né, nós temos no caso aqui a República Tcheca, a Polônia, né, Letônia, Lituânia, Estônia, né, são países aí que fizeram parte do Pacto de Varsóvia e aí atualmente aderiram à Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a OTAN. Essa parte laranja destaca o quê? Outros países de influência da Rússia, né? Então a Rússia tem influência no Irã, tem influência na Síria, né? Quando o presidente Viktor Yanukovych, né, ainda presidia a Ucrânia, né, a Rússia tinha muita influência lá na Ucrânia, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E essas setas, professor? Olha, essas setas aqui destaca, faz menção à projeção russa. Essa primeira seta, né, onde você observa o número 1, em direção à Europa Ocidental. No caso aqui, via Ucrânia, né? É uma projeção russa. A número 2, você vê que é em direção ao Mediterrâneo, né? No caso aqui, via Crimeia, né? Crimeia, que antes fazia parte da Ucrânia, que a Rússia, né, conseguiu o seu domínio, né? Inclusive anexou ao seu território em 2014. Tá? Onde você vê a setinha com o número 3, significa a projeção russa em direção ao Mediterrâneo, né? Em função das facilidades que a Síria oferece a Moscou. Tá? Onde você vê aqui a número 4, eixo Rússia, Armênia e Irã. Número 5, em direção ao sul, via Ásia Central e Índia. Número 6, em direção ao Japão. Tá? Então essas são as linhas, né, que a Rússia segue tentando projeção, né, tentando influenciar essas áreas. Tranquilo? Podemos avançar? Vamos seguir em frente, né, gente? Vamos partir para o nosso próximo slide. Rússia, potência geopolítica, né? Então, olha, gente, olha. A Federação Russa, nome oficial da Rússia, né, ela é formada por 21 repúblicas. Imagine, né, como sendo, no caso aqui do Brasil, nós não temos os estados. Pois é, no caso aqui da Rússia, nessa Federação Russa, tá, ela é formada por 21 repúblicas, tá? 21 repúblicas. Uma região autônoma, 49 regiões administrativas,
6 províncias, 10 distritos autônomos e 2 cidades com status administrativo especial, né? Que é exatamente Moscou e São Petersburgo, né? A Rússia, né, ela é um ponto muito importante, né? Com certeza você já viu isso nos meios aí de comunicação, mas reforçamos aqui mais uma vez, a Rússia, ela detém, tá, um dos maiores arsenais nucleares mundiais. Na verdade, não é nenhum dos maiores, é simplesmente o maior. É o maior arsenal nuclear mundial. Porém, alguns especialistas, né, colocam a seguinte, né, fazem o seguinte comentário, né? A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, agora não se sabe exatamente a qualidade desse arsenal nuclear, né, que ela possui, tá? Já que são armas antigas, né, da época ainda da União Soviética, tá? Então não se sabe, né, da qualidade desse arsenal. Porém, em termo quantitativo, tá? É uma certeza. A Rússia ela detém o maior arsenal nuclear do mundo, né? Não é à toa que ela ainda consegue se impor no cenário mundial, consegue fazer frente aos Estados Unidos, né? Apesar das inúmeras sanções que são colocadas, né, para penalizar ela, mas ela ainda consegue fazer frente aí aos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos ainda não teve a ousadia de entrar, né, militarmente lá na Ucrânia, porque eles sabem, né, que caso entre, né, juntamente com outras potências ocidentais, né, iniciaria uma terceira guerra mundial, e uma terceira guerra mundial numa dimensão muito maior do que a segunda, do que aquela que ocorreu de 1939 a 1945, né? Já que as duas potências, né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, detêm grande arsenal nuclear, não é? Os Estados Unidos possuem o segundo maior arsenal nuclear do mundo, e a Rússia possui o primeiro. E aí, caso, né, houvesse mesmo esse conflito, praticamente seria o fim do nosso planeta, né? Porque numa situação dessa, né, provavelmente eles iriam fazer uso desse tipo de armamento, a Rússia iria fazer uso desse tipo de armamento, e aí, né, o nosso planeta, né, iria ficar bastante prejudicado, né? Ou seja, a humanidade, né, seria o fim, né? Podemos dizer assim, da humanidade. Não, claro, numa explosão imediata, né? Não imagine dessa forma, aquela explosão imediata. Aconteceu lá na Europa, né? Aí o raio, né, foi chegar até a América do Sul. Não é dessa forma, mas o que nós estamos destacando aqui é exatamente os danos que uma arma nuclear pode provocar, né? A questão da contaminação, a questão da expansão da radioatividade, tá? Por outras partes do mundo, ok? Então não vão imaginar porque o conflito poderia ocorrer em uma outra parte do mundo, no outro continente, bem mais distante. Lá na Europa não vai atingir aqui a América do Sul, nosso Brasil não tem nem chance. Tem chance sim, não é atingir de forma direta, né? Mas os efeitos, né? Caso armas nucleares fossem utilizadas, né, os efeitos iriam ser sentidos posteriormente, tá? Olha só, dispõe de uma enorme, no caso aqui da Rússia, né, dispõe de uma enorme área territorial, né? Opa, vamos colocar aqui, pronto, ativar a canetinha, olha só, dispõe de uma enorme área territorial, é simplesmente o maior país do mundo, né, a Rússia, né? E aí nós observamos na aula passada, né? Nós observamos o mapa da Rússia e nós tiramos a conclusão, né, de que a Rússia ela é muito larga, né? Ou seja, ela é muito extensa longitudinalmente, em termos de longitude, né? Longitudinalmente, a Rússia, né, é bem extensa. E aí, em razão, né, dessa extensão longitudinal, a Rússia ela apresenta o quê? Ela apresenta vários fusos horários, vários horários diferentes, né? São simplesmente 11 fusos horários, né, que a Rússia apresenta. E isso deve-se exatamente à sua grande extensão, né? Vamos dizer aqui, para que você aí
né? Entenda a sua largura, a sua extensão longitudinal, viu? Ou seja, a sua extensão no sentido leste-oeste, tá? Então, olha só, essa Rússia, né, dispõe de uma enorme área territorial que concentra grande quantidade, aí a vantagem, né, de se ter uma grande extensão territorial, né? Ou seja, no caso lá da Rússia, né, ela concentra grande quantidade de minerais, inclusive energéticos, né, como no caso aí do petróleo e gás natural, tá? Detendo cerca de 6% das reservas petrolíferas mundiais, né? E aproximadamente 30% das reservas de gás natural do mundo. Tá? E aí, essa exploração, né, desses recursos é monopolizada, né, por uma empresa, uma estatal chamada Gazprom. Talvez você que assiste aí futebol, né, futebol europeu, né, talvez você já tenha visto naquelas placas de publicidade sair esse nome, né, Gazprom. Quer ver? Observe. Talvez agora, né, devido aí às sanções que foram impostas à Rússia, você não verifica, mas anos atrás, né, já que o conflito aí com a Ucrânia iniciou esse ano, né, iniciou em 24 de fevereiro, né, e dura até o momento atual, mas tempos atrás você via muito essa placa, né, nos estádios, né. E aí é exatamente a empresa estatal russa, né, que trabalha aí, atua na exploração e comercialização, né, desses recursos naturais, né, no caso aí o petróleo e o gás natural encontrado em abundância lá na Rússia, tá? Seu importante peso geopolítico e histórico é reforçado pela expansão econômica, verificada a partir do início do século XXI, né? Então, apesar dos problemas que a Rússia passou na década de 1990 até 2000, né, ela vinha tendo uma certa expansão econômica, né? Mas aí vocês sabem que atualmente ela sofre várias sanções, tá? Impostas aí pela ONU em decorrência, né? Como consequência da invasão que ela cometeu aí, que ela fez no território ucraniano. Então, seu importante peso geopolítico e histórico é reforçado pela expansão econômica, verificada a partir do início do século XXI, que tem como um dos fatores fundamentais as enormes receitas, tá? Tem como um dos fatores fundamentais as enormes receitas, né, obtidas com as exportações de petróleo, ou seja, o dinheiro, né, o capital que entra lá no país, né, fruto das exportações de petróleo e gás natural, né? Ou seja, fruto das exportações destas duas riquezas. Tranquilo? Podemos avançar para o nosso próximo slide? Podemos seguir? Alguma pergunta, alguma dúvida? Olha só, no nosso slide seguinte, essa expansão econômica, né? Essa expansão econômica associada aí a questões demográficas do país, né? Como reduzida taxa de natalidade, é um dos fatores responsáveis, né, pelo crescente aumento da demanda, né, de mão de obra. Ou seja, crescente aumento, né, da procura de mão de obra. Diversas potências europeias dependem do petróleo e do gás natural. E aí, atualmente, nós podemos constatar, né, nós estamos vendo isso ser muito destacado nos meios de comunicação, na mídia, né, mostrando aí essa dependência, né, que muitos países lá da Europa, né, diversas potências europeias dependem do petróleo e do gás natural russo.
tá? Então, aproximadamente 40% do gás consumido na Europa é proveniente do território russo. E esse gás é muito importante, viu, galerinha? É muito importante, né? Porque a Europa, lá na Europa, né, tem período, né, que lá a temperatura cai bastante e esse gás ele não é apenas no sentido doméstico, no sentido fogão, no sentido usar para produtos, né, alimentícios, né? Não, é no sentido, né, da manutenção das casas, né, no sentido da manutenção, né, ou seja, sistemas, né, que aquecem as casas, né, aquecem lá as habitações, que dependem, né, para que eles entrem em ação, para que eles funcionem, dependem, né, eles dependem desse gás. E aí, sem esse gás, né, se a Rússia, vamos imaginar, cortasse de vez, né, complicaria bastante, tá? Principalmente no período, né, que a temperatura lá cai consideravelmente, tá? Exatamente em decorrência da localização do território europeu, né? Olha só, na imagem aí que você observa à direita do seu vídeo, né, você vê aqui o destaque, né, para as exportações de gás da Rússia, né? E aí você vê o consumo, né, dos países por bilhões de metros cúbicos, né, que são importados, ou seja, que são adquiridos da Rússia. Então, olha só, no caso aqui a Alemanha, ela adquire, e esses dados são bem recentes, né? Do caso aqui 2020. No caso da Alemanha, em termos, né, em bilhões de metros cúbicos, né, ela adquire em torno de 42,6 bilhões de metros cúbicos de gás, né, lá da Rússia. Né? A Itália, 29 bilhões, né? Aí vem Belarus, né? Belarus é a antiga Bielorrússia, né? Que no passado já foi alinhada, ou já integrou a União Soviética. Aí vem aqui a Turquia, né, com 16,2 bilhões de metros cúbicos. Até o próprio Japão, né? O próprio Japão, né, importa, né, gás aí da Rússia, né, em torno de 8,8 bilhões. Né? A China também importa gás lá da Rússia, 9,2 bilhões. Né? A Holanda, 15,7 bilhões de metros cúbicos, tá? Então, você vê aí que esse recurso natural, no caso, o gás natural, né, ele é bastante importante, né, lá para a Rússia, né, para as receitas, né, para o capital, né, ou seja, para a Rússia conseguir, né, capital a partir das exportações desse produto. Ok? Vamos partir para o nosso slide seguinte. E aí você vê, né, especificamente aqui no caso da Europa, de onde a Europa importa o gás. Tá? De onde a Europa importa o gás. Então, olha só, gente. Observe aqui as cores, que você vai observar que esse azulzinho aqui mais claro significa dizer que é importado, né? Significa dizer que aquele gás adquirido vem da Rússia. Então, no caso só da Rússia, a Europa adquire aí, né? Vamos mudar aqui a cor. Pronto. Só no caso aqui da Rússia, a Europa adquire aí algo em torno de 35,10%, né? Só da Rússia, né? Especificamente da Rússia, tá? Aí você vê aqui que ela adquire também do Catar, né? Algo em torno aqui de 6,80%, adquire do Reino Unido, né? Mas do Reino Unido é um percentual muito baixo, né? 3,20%, né? Adquire também da Noruega, né? Da Noruega aí já o percentual já é um pouco maior, né? 16,40%. Mas veja bem, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, né? Que na falta de um percentual, ou seja, na falta de 35,10%, né, do gás que a Europa recebe vindo da Rússia, né, na falta desses 35%, é um percentual grande, né? Se você observar, né? Porque observe aí que
é apenas um país, né? No caso, a Rússia ela é responsável por 35,10% do gás que grande parte da Europa recebe. Então, na falta aí desses 35 para repor, né? Para conseguir repor essa ausência é complicado, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nossa aula, o nosso primeiro tempo, né, já está perto aqui de finalizar. E aí, depois vocês vão ter aí 3 minutinhos para tomar aquela água. E aí, nós retornaremos para o nosso segundo tempo, né, para a nossa última aula de hoje. Mas, enquanto isso, vamos partir para o nosso próximo slide, né? Que aí vocês vão observar, né, outros fornecedores, né, de petróleo e, sobretudo, de gás natural para a Europa são o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, né? Vocês observaram aí que nesses países, esses países que nós acabamos de destacar, a Rússia ainda tem, né, influência, né? Ou seja, eles estão na esfera de influência política e econômica, né, da Rússia. Estão na esfera de influência política e econômica da Rússia, tá? Então a Rússia, ainda mais nesse momento atual que nós vivenciamos, né, a Rússia pode, né, o governo russo pode atuar lá junto ao governo desses países aí que vocês estão vendo, né, o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Então o governo russo pode atuar lá na tentativa de dificultar, né, o envio aí desses recursos naturais, né, para a Europa, né, já que a Rússia está sofrendo várias sanções. Os gasodutos, né, que escoam o gás natural, que é exatamente o que você observa aí nessa imagem abaixo. Então, os gasodutos, né, que escoam o gás natural desses países para a Europa, percorre o quê? Percorre longos trechos em território russo. Então, esses países não podem contrariar a Rússia, né? Afinal de contas, né, o percurso desses gasodutos, esses gasodutos são essas tubulações aqui, né? Então, existe um sistema de pressão que aí empurra, faz movimentar o gás, e aí o gás ele é transportado, né, por esses grandes dutos, né? Ou seja, esses gasodutos, né? E aí eles percorrem enormes áreas, né? Grandes extensões, até chegar aos países da Europa. E aí observe que boa parte dessa, né, dessa extensão que eles percorrem, ou seja, longos trechos, ficam aonde? Ficam em território russo. Tá? Ok? Alguma pergunta? Vamos avançar, né? Então, quando ouvirem falar em gasodutos, ó, são essas estruturas aqui, né? São esses enormes dutos, né? Esses grandes tubos, né? Por onde o gás passa, né? Existe um sistema de pressão que empurra esse gás e aí movimenta esse gás, né? Esse gás é transportado de uma área para outra, né? No caso aí em questão, né? De áreas como o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão para áreas do território europeu. Tranquilo? Existem também os oleodutos, né? Ou seja, que também percorrem tubos, né? Que seguem por tubos como esses que vocês estão vendo, por dutos como esses que vocês estão vendo aí. Só que no caso, quando é petróleo, né, chama oleoduto, né? Quando é gás, chama gasoduto. Ok? E aí você vê as principais rotas de fornecimento de gás natural da Rússia e do Cazaquistão para a Europa, né? Em meados aí da década de 2000, né? Então, olha só, né? Onde você vê essas linhas vermelhas aqui, destaca os gasodutos, né? Então, onde você observa aí essas linhas, né? É o percurso, né? É por onde segue o gás natural, né? Que parte lá da Rússia, né? Para países da Europa, né? Não só da Rússia, como também do Cazaquistão. Olha o caso aqui do Cazaquistão. Olha aí a tubulação, né? O gasoduto partindo do Cazaquistão, olha. E entrando, né? Entrando em território russo, né? Olha aí. Essa parte aqui, ó.
Essa extensão aqui é russa, tá? Aí passa pelo território ucraniano, né? Aí uma parte segue aqui para a Romênia, outra segue aqui para a Eslovênia. Bom, toma diversos caminhos, né? O que eu quero que vocês entendam, visualizem é isso. É por onde esses gasodutos seguem no território, né? Partindo aí desses países como a Rússia, o Cazaquistão, para os países da Europa. Onde você observa aqui essa manchinha lilás, mostra que ali é o quê? Ali é uma jazida, né? São jazidas de gás, tá? E essa cor verde, né, destaca aí países, né, da União Europeia, né, onde você observa aí essa cor verde. Ok? Tranquilo? Olha só, no nosso slide seguinte, a Europa depende do gás natural russo, né? A Europa ela tem essa dependência aí do gás natural, né? Importado lá da Rússia, tá? E aí foi uma das dificuldades maiores das sanções, né? Terem uma maior... Sanções que foram impostas recentemente terem tido uma maior aprovação, exatamente porque, por exemplo, a Hungria, né? A própria Itália, a Alemanha, né? Tem essa grande dependência aí do gás natural né? Adquirido da Rússia, tá? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, né? O nosso primeiro tempo, né? Está findando. Espero contar com vocês aí na nossa próxima aula, daqui a 3 minutinhos, né? No nosso segundo tempo, tá? Mas aí, no momento, né? Vocês vão ter uma liberdade aí para tomar uma água, né? E daqui a 3 minutinhos nós retornaremos, ok? Belezinha? Aguardo vocês.